Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estudar juntos um conteúdo fundamental para qualquer concurso de técnico de enfermagem: anatomia humana. Nessa aula, vamos focar apenas na parte anatômica, ou seja, entender como o nosso corpo é organizado, quais são as suas estruturas principais e como tudo está dividido. A fisiologia que trata do funcionamento de tudo isso a gente vê na próxima aula. Bora começar? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é anatomia. Quando falamos de anatomia humana, estamos falando do estudo da estrutura do corpo. Ou seja, a anatomia mostra o que é, onde está cada coisa no nosso corpo. Ela pode ser dividida em várias formas. A macroscópica, por exemplo, estuda aquilo que a gente consegue ver em microscópio, como ossos, músculos e órgãos. Já a microscópica analisa o que só conseguimos ver com o auxílio de instrumentos, como as células e tecidos. Também existe a anatomia sistêmica, que estuda por sistemas, como o digestivo, o respiratório, o nervoso. E temos ainda a anatomia regional, que analisa por partes do corpo, como cabeça, pescoço ou abdômen. Essas divisões são muito usadas em provas, principalmente quando caem perguntas sobre a forma como o corpo é estudado pela ciência. Agora que sabemos o que é anatomia, precisamos aprender como ela é organizada. Existe uma posição padrão usada para estudar o corpo humano: a posição anatômica. O corpo deve estar em pé, com os pés paralelos, os braços estendidos ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para frente. Essa posição é usada como referência em todos os estudos anatômicos, inclusive em livros e exames. E para facilitar a descrição de estruturas e lesões, usamos os chamados planos anatômicos. O plano sagital divide o corpo em lado direito e esquerdo. O frontal, também chamado de coronal, divide o corpo em parte da frente e de trás, anterior e posterior. E o plano transversal ou horizontal divide o corpo em cima e embaixo, superior e inferior. Saber esses planos ajuda muito na hora de interpretar imagens médicas ou até questões de concurso que descrevem posições no corpo. Nosso corpo é como uma caixa dividida em compartimentos. Esses compartimentos são chamados de cavidades. A cavidade craniana, localizada na cabeça, abriga o cérebro. Abaixo dela temos a cavidade vertebral, que abriga a medula espinhal e fica protegida pelas vértebras. Já a cavidade torácica é aquela que abriga os pulmões e o coração, protegidos pelas costelas. Mais abaixo temos a cavidade abdominal, onde ficam órgãos como estômago, fígado e intestino. E por fim, a cavidade pélvica, onde estão a bexiga e os órgãos reprodutivos. Essas divisões são importantes para entender onde cada órgão está e também aparecem muito em provas que pedem localização anatômica. O corpo humano é extremamente organizado e essa organização acontece em diferentes níveis estruturais. O primeiro nível é o químico, formado por átomos e moléculas como a água, os sais minerais e as proteínas. Depois temos o nível celular, onde encontramos as células, que são as menores unidades vivas do corpo. As células semelhantes se agrupam e formam os tecidos, como o muscular ou o nervoso. Esses tecidos formam os órgãos, que têm funções específicas. Vários órgãos juntos, trabalhando com um objetivo comum, formam os sistemas, como o respiratório e o cardiovascular. E, por fim, todos os sistemas juntos formam o organismo completo, que somos nós. Essa ordem é essencial e costuma aparecer em questões que cobram sequência ou hierarquia biológica.
Agora, vamos falar da organização do corpo. Vamos aprofundar um pouquinho em um dos níveis mais cobrados nas provas: os tecidos. Os tecidos são um grupo de células que trabalham juntas para desempenhar funções específicas. Temos 4 tipos principais: o tecido epitelial, que reveste a parte externa do corpo, como a pele, e também forma as mucosas internas, como a do intestino e da boca. Ele tem função de proteção e também secreção, como no caso das glândulas. O tecido conjuntivo é bem variado. Ele serve de sustentação, preenchimento e ligação entre os outros tecidos. Aqui entram os ossos, cartilagens, sangue e a gordura. Sim, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Já o tecido muscular é aquele responsável pelos movimentos. Ele pode ser esquelético, ligado aos ossos, cardíaco, exclusivo do coração ou liso, presente em órgãos como o intestino e útero. E por fim, temos o tecido nervoso, que é quem conduz os impulsos elétricos e permite a comunicação rápida entre diferentes partes do corpo. Ele é formado por neurônios e células de suporte chamadas neuroglia. Esse resumo dos tecidos já resolve várias questões que caem em concursos. Se puder, revise bem os exemplos de onde cada tipo aparece no corpo humano. Chegamos agora ao sistema esquelético, que é literalmente a base de sustentação do nosso corpo. Ele é formado por mais de 200 ossos, 209, para ser mais precisa, e tem funções que vão muito além de só nos manter em pé. Os ossos protegem órgãos vitais, como o cérebro e o coração. Ajudam na movimentação, junto com os músculos, e também produzem células do sangue, na medula óssea vermelha, que fica dentro de alguns ossos. Além disso, eles armazenam minerais, como cálcio e fósforo, super importantes para o funcionamento muscular e nervoso. Os ossos podem ser classificados em longos, como o fêmur, curtos, como os ossos do pulso, planos, como os do crânio, e irregulares, como as vértebras. O esqueleto também é dividido em 2 partes: o esqueleto axial, que é o eixo central, com crânio, coluna, costelas e externo, e o apendicular, que é formado pelos ossos dos braços, pernas, ombros e quadris. Saber esses nomes ajuda muito na hora de acertar questões com alternativas sobre estrutura óssea. O sistema muscular é outro grande aliado do movimento. Ele é composto por mais de 600 músculos no nosso corpo. Esses músculos são classificados em 3 tipos: músculos esqueléticos, que são ligados aos ossos e responsáveis pelos movimentos voluntários, ou seja, aqueles que a gente controla, como andar e levantar o braço. O músculo cardíaco, que forma o coração, ele é involuntário, ou seja, funciona sozinho, sem que a gente precise pensar. E os músculos lisos, que estão presentes em órgãos como estômago, intestino, vasos sanguíneos e também funcionam automaticamente. Além de produzir movimento, os músculos também ajudam a manter a postura e a gerar calor corporal, por meio de contração. Inclusive, quando estamos com frio e começamos a tremer, isso é o corpo tentando aquecer através da atividade muscular. O sistema nervoso é como o centro de comando do corpo. Ele é responsável por receber informações, processar e responder aos estímulos, mantendo o equilíbrio do organismo. Ele se divide em 2 partes principais: o sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal. É aqui que tudo é processado e coordenado, desde os movimentos até nossas emoções e pensamentos. E o sistema nervoso periférico, que inclui os nervos cranianos e espinhais. Eles levam mensagens do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. Dentro do cérebro, temos 3 estruturas principais:
O cérebro, que comanda praticamente tudo, fala, raciocínio, memória, movimento. O cerebelo, que cuida do equilíbrio e da coordenação. E o tronco encefálico, que controla funções automáticas como a respiração e os batimentos cardíacos. Entender essas partes ajuda a responder questões sobre lesões, funções ou até distúrbios neurológicos. E chegamos ao final da nossa primeira aula sobre noções de anatomia. Hoje vimos as principais estruturas que formam o corpo humano, desde os níveis de organização até o sistema esquelético, muscular e nervoso. Esses temas são cobrados com frequência em concursos, e entender bem essa base vai facilitar muito quando você for estudar fisiologia, que será o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou da aula, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário com dúvidas ou sugestões e compartilha com aquele colega que também está se preparando para concurso. Obrigado por assistir, bons estudos e até a próxima!